Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Júlia e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje nós vamos dar continuidade à leitura de Sociedade do Anel, que é a primeira parte do Senhor dos Anéis. Eu terminei de ler o capítulo 10. E o que foi que aconteceu, gente? Eu conversei com vocês, né, já no outro vídeo, sobre alguns acontecimentos, aquilo que tinha chamado a minha atenção, e até o capítulo 8. Mas agora que eu li o capítulo 9, gente, que capítulo agoniante. Ai, que agonia, meu Deus. Ai, eu tive uma raiva tão grande. Vocês não têm noção. Aquela parte assim. Vamos lá, peraí. Vamos começar do começo. O capítulo 9 tem o título Na Estalagem do Pônei Empinado, que eu já tinha falado com vocês o nome do capítulo, né? Então, é quando o Frodo e os outros hobbits, né? O Sam, o Pippin e o Merry chegam na estalagem de Bree. Muito bem. Depois que eles se despedem do Tom Bombadil, aí eles chegam lá e o Frodo fala uma coisa assim, antes deles entrarem, né? Deixa eu só pegar a página correta aqui. Então, quando eles estão ali se aproximando de Bree, o Frodo lembra, né, a eles, diz assim, gente, esqueçam o nome Bolseiro. Meu nome é Sotomonte. Minha gente. Que raiva. Só tenho isso pra dizer pra vocês. Que raiva. Porque nada dá certo. Eu achava, até pela impressão que a gente tem do filme, né, que os amigos dele fariam alguma burrada. Mas, minha gente, o próprio Frodo, sinceramente. Então, vamos lá. Seguindo, o que acontece? Eles se hospedam com o taverneiro lá, né? Tudo bem, tudo ok. Só que aí, a inteligência deles, eu não sei como é que funciona a cabeça de hobbits, mas, pelo amor de Deus, o Merry diz assim, olha, vocês deveriam estar fugindo em segredo. Não tem pra que vocês irem jantar no meio de um monte de gente pra estar numa festa. É dito e certo. Parecia que ele tava prevendo o futuro. Por quê? Ao invés de eles ficarem lá no quarto deles, né, que o taverneiro diz assim, olha, aqui é o quarto de vocês têm essa sala de estar aqui para acomodar vocês podem ficar aqui para jantar ou vocês podem ir para lá. Ou melhor ainda, depois que vocês jantarem, se lavarem, né, descansarem um pouco, vocês podem ir para lá. Foi a pior decisão. Porque eu sei, né? Eu sei que se a gente tivesse feito isso, a história não se desenrolaria, mas ainda assim, saber disso não me impede de ter raiva. Minha gente, pelo amor de Deus. Aí o que acontece? Como eles são forasteiros, né? O pessoal fica interessado. Ai, quem são vocês? E tal, pergunta. Aí o Pippin começa a conversar, né? Ele começa a conversar com o pessoal, começa a contar as piadocas. Aí ele se sente confortável, né? Não, o pessoal aqui tá gostando de mim. Aí o Frodo fica só... Conversa também inicialmente, mas fica um pouco mais relutante em responder as perguntas que o pessoal tá fazendo. Aí o pessoal meio que deixa o Frodo assim de escanteio e vai conversar com os outros. Aí o Frodo percebe uma figura estranha sentada lá no canto, numa parte escura, com um capuz cobrindo o rosto. Aí ele chega assim pro taverneiro, olha, quem é aquele ali? Eu não recordo você ter me apresentado a ele. Aí ele fala, aquele dali é o chamado Passo Largo. O nome verdadeiro dele eu não sei, a gente não sabe, mas ele é só um viajante forasteiro por aí. E nisso o Passo Largo de olho já no Frodo, né? A gente sabe quem é o Passo Largo, né? Se você já leu, se você já assistiu o filme, você já tá ligado. Mas enfim, o Passo Largo dá um sinalzinho pro Frodo e o Frodo vai conversar com ele. Aí ele diz assim, olha, se eu fosse você, eu resolveria ali aquela questão. A questão é que os meninos estão muito alegres, estão tomando cerveja, já estão começando a ficar alegrinho demais, já estão começando a soltar a língua demais,
provavelmente vai dar problema, né? Aí eles, olha, se fosse você, eu dava um jeito de resolver aquilo ali, para eles não falarem o que não deve e não se complicar. E o Frodo ficou tipo assim, e é tu? Nem te conheço, tu não sabe quem eu sou, e tu vem querer me dar conselho? Aí ele pensando, né, o que esse cara sabe que eu não sei, ou o que esse cara sabe que eu sei, mas que eu sei que ninguém mais deveria saber além de mim. Aí fica aquela coisa meio esquisita, né? Mas o Frodo também tá preocupado, né? Já tá com aquela situação, ai meu Deus, cala a boca, gente, cala a boca. Só que aí, o que acontece? Quando chega no momento de uma historiazinha que o Pippin tá contando, né? O Frodo se intromete, sobe na mesa e começa a agradecer o pessoal. Ai, muito obrigado pela receptividade e pipipipopopó. Aí o pessoal diz, mestre, canta aí uma canção, algo que a gente nunca ouviu. Muito bem, o Frodo canta uma música inventada pelo Bilbo. Enorme, minha gente, enorme. Deixa eu pegar aqui a página que ela está escrita para mostrar para vocês o tamanho. Começa aqui, ó, a música. Na página 242, toma a página 243 inteira e tem a última estrofe na página 244. Enfim, é bem legalzinha, bem engraçada. Aí, quando ele termina, né, o pessoal começa a bater palma, a gritar. Só que aí o pessoal pede bis, né? Pede pro Frodo repetir. Aí ele vai lá, já um pouco assim mais solto e canta de novo. Pra quê? Que ele começa a se empolgar demais, começa a dançar, começa a pular em cima da mesa. Só que aí ele escorrega. Quando ele vai cair no chão, da mesa pro chão, desaparece, minha gente. E o Frodo não colocou o bendito anel? Ele já tinha sentido vontade de colocar o anel antes, né? Mas ele tinha resistido. Ele fez, não vou colocar. Ele tinha até mexido assim no anel no bolso, mas ele consciente fez assim, não, isso aqui tá estranho, esse anel tá tentando me atrapalhar aqui. Aí pegou e colocou o anel na palma da mão, né? Enquanto ele tava conversando. E depois pensou ele que tinha soltado o anel e estava com as mãos livres, mas não estava. O tempo todo ele estava mexendo no anel dentro do bolso. Parece que é uma coisa, esse povo de livro não presta atenção na própria história. O que acontece? O anel tem vontade própria, então ele fica o tempo todo, principalmente em momentos assim oportunos, né, que a pessoa portadora dele está um pouco distraída, é que ele começa a tentar seduzir a pessoa para ela colocar, né? Então, Frodo colocou o bendito anel, desapareceu, foi aquele... Todo mundo ficou estupefato. Para onde ele foi? O que é que tá acontecendo? É o mágico? É o quê? Pronto, bagaceira. E nisso, o Frodo foi rastejando por debaixo da mesa, né? E ficou no canto da sombra onde estava o Passo Largo. Aí tirou o anel. Aí o Passo Largo olhou assim pra cara dele e fez, nossa, nada do que os seus amigos poderiam falar seria tão prejudicial quanto essa palhaçada que tu fizesse aí. É como se ele dissesse assim, né? Eu alertei a você pra ir lá, pra não piorar as coisas. Tu foi lá e fez pior. Enfim. Assim, é uma parte que dá raiva, mas ao mesmo tempo é engraçado. É tipo, meu Deus, tudo que de errado que pode acontecer, vai acontecer. E o pior que acontece. Aí o Frodo, o pessoal naquele alvoroço, né? O pessoal chama o taverneiro. Olha aquele enganador, aquele não sei o que. Eles ficam olhando assim meio de canto pros outros hobbits. E assim, quem é esse povo? Eles estão envolvidos com o quê? Aí o Frodo depois aparece. Não, eu fui ali só conversar com o Passo Largo. Quando eu caí, eu rapidamente entrei debaixo da mesa e fui parar lá no canto. Quem é que acredita nisso? Ninguém acreditaria. É igual aquela parte lá no filme, né? Que o nome dele é Bolseiro e ele diz assim, o meu nome é Monteiro. É a mesma situação que você olha assim de, você acha mesmo que o pessoal vai acreditar na palhaçada dessa? Enfim,
presepada, presepada. O pessoal não acredita, né? Inclusive, no meio daquele pessoal ali, já tem uma galera que vinha viajando do Caminho Verde, que é um local onde as pessoas não costumam viajar. Então, o pessoal dali que mora em Bri mesmo já estava meio desconfiado, pensando assim, oxe, esse povo fazendo essa viagem nessa época do ano, e ainda por cima apareceu esses 4 hobbits aqui, tem um negócio errado. E acontecendo isso, já fica, né? As teorias da conspiração já estavam criadas. As teorias já estavam tão criadas que já estavam morando sozinhos. Então, daí que aquele alvoroço é meio que apaziguado, né, pelo taverneiro. O Frodo e o Pippin e o Sam vão pros aposentos dele, né? E nisso o Passo Largo vai com eles, porque ele já tinha dito ao Frodo que queria dar uma palavrinha com ele, a sós. E beleza. Aí quando eles chegam lá, cadê o Merry? Ele tinha dito, né, quando eles chegaram na estalagem, que estava se sentindo um pouco estranho, que ia ficar lá recluso e que possivelmente ele ia dar uma volta depois. Pois bem, foi dar uma volta, deu aquele alvoroço todinho e ele não tinha voltado ainda. Aí todo mundo, ai meu Deus do céu, mais uma coisa, o que foi que aconteceu? Só que aí, né, eles não se preocupam muito de imediato, porque o Passo Largo tá lá, né? Aí meio que fica aquela situação, não, vamos ajeitar aqui as coisas, a gente vai ter essa conversa aqui. Inclusive o taverneiro vai lá dizer que tem uma coisa para contar para eles, o Passo Largo meio que se esconde, tem uma coisa aí que o taverneiro tem que entregar pro Frodo. Aí é quando a gente passa para o capítulo 10, que é o Passo Largo conversando com o Frodo. Aí ele diz assim, olha, senhor bolseiro. De primeira assim, o Frodo nem se toca, que ele chamou ele pelo nome verdadeiro. E diz assim, olha, o que você está carregando é muito precioso e perigoso. Você está vacilando demais. Aí o Frodo diz assim, e como é que você sabe dos meus afazeres? Aí ele diz assim, não interessa. Eu tô falando da minha maneira aqui, tá? Não interessa. Eu apenas estou aqui para oferecer a minha ajuda para você, porque você tá vacilando demais até aqui. Eu conheço todas essas terras, posso ajudar você a chegar até Valfenda. O bicho já sabia até disso aí. Aí o Frodo fica meio que naquela, pensando assim consigo mesmo. Se ele fosse do mal, ele já teria feito alguma coisa. Mas também eu não posso confiar. Mas também se eu não confiar, eu vou fazer o quê? Fica nessa internamente, né? Mas é como se ele estivesse falando, porque o Passo Largo consegue deduzir tudo. Aí diz assim, olha, você pode estar pensando nisso, mas aí ele começa a conversar com ele e o Frodo vai percebendo que ele tem total conhecimento da situação toda do Frodo, né? Só que ele tá meio sem entender ainda. Aí nisso o taverneiro chega, né? Não sei vocês que ele chegava lá, nesse momento. E diz assim, olha, há um tempo, uma pessoa disse que 4 hobbits viriam fazer uma viagem, iriam passar por aqui. E ele estava, o nome dele é Bolseiro, só que ele estava viajando com o nome de Sotomonte. Aí o Frodo, aí ele, e o que isso tem a ver comigo? Ele fica tentando meio que desconversar, né? Só que, né, o segredo já foi para as cucunhas há muito tempo. Há muito tempo. Nossa, o Frodo é péssimo para mentir. Péssimo. Nossa, sabe aquela cara que ele fica no filme, tipo, estarrecido, que você olha assim, se controla, Frodo, tenta disfarçar pelo menos de alguma forma. De fato, ele não consegue, ele bota tudo a perder, ele não consegue. Não consegue. Então, o taverneiro tem uma carta que o Gandalf deixou para entregar pro Frodo, que na verdade era para ter sido enviada pro condado há muito tempo atrás, só que o taverneiro não encontrou alguém de confiança e ficou com a carta. Aí o Frodo abre e lê, inclusive, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Bem bonitinho. Aí o Gandalf explica aqui pro Frodo que ele não vai poder ir se encontrar com ele naquele momento, porque ele descobriu alguma coisa e tá indo resolver.
Só que ele tem um amigo, e esse amigo pode ajudá-lo, que é o Passo Largo. Aí ele dá um poeminha, né, aqui na carta, e diz que o nome verdadeiro do Passo Largo é Aragorn, né? Aragorn, filho de Arathorn. Chique demais essa parte. Aí o Frodo lê, passa pros amigos, né, pros outros hobbits, mas não fala nada. Só na conversa com o Passo Largo diz o nome dele, né? Aí é quando ele tem a confirmação de que realmente ele pode confiar nele. Aí meio que eles têm aquele suspiro, aquele momento de ufa, eu não tô totalmente sozinho, alguém vai me ajudar aqui. É muito legal. Aí, o que acontece? Passando esse momento, vem de novo aquela lembrança. Cadê o Merry? Não chegou ainda. Aí eles ficam, nossa, o que será que pode ter acontecido? O que pode ter acontecido? Daí que eles começam a escutar passos bem apressados, que é o Merry e o ajudante do taverneiro, né? O rapaz que trabalha lá. Minha gente, o que tinha acontecido? O Merry saiu para passear, aí viu os espectros do anel e foi atrás. Aí ele disse assim, o Passo Largo até olha para ele, nossa, corajoso você, hein? Corajoso. Ele disse, ele meio que disse assim, mais ou menos, porque parecia que era uma força que estava me levando atrás. Aí eu, esse negócio dessa força que atrai, que seduz você para colocar o anel, que não sei do que, isso que lá mais, gente. Sinistro. Enfim, aí ele conta que chegou até um certo ponto, assim, perto de uma cerca, que estava ouvindo mais ou menos os espectros falarem, né, que ele chama de Cavaleiro Negro. Aí ele estava tentando ouvir, mas não estava conseguindo. Ele estava ouvindo assim que eles estavam falando, mas não estava conseguindo compreender, porque provavelmente estavam falando na língua de Mordor, né? Aí ele disse que não, vou dar meia volta e vou correr. Ele disse que veio chegando aquela coisa por trás e ele na mesma hora desmaiou. Aí foi quando o funcionário lá, né, da estalagem se aproximou e foi com um lampião assim, com fogo, aí o bichão correu, né, se afastou. Não por medo, mas porque eles ficam tramando, se eu fizer um alvoroço agora eu não vou conseguir chegar no meu objetivo. Aí ele sacudiu o Merry disse uma coisa assim meio inusitada, e depois acordou e chegaram lá. Minha gente, apuros. Aí o Frodo atualizou o Merry, né, disse, olha, esse daí é o Passo Largo, mas amigo do Gandalf, ele vai ajudar a gente. Aí eles começam a ficar naquela indecisão, a gente fica aqui essa noite ou não. Aí o Passo Largo diz assim que os espectros do anel são mais fortes à noite e na solidão. Então é melhor que eles fiquem ali e só viajem pelo dia, porque vai ser algo a favor deles, né? Só que aí ele fica desconfiado, diz, olha, a notícia de que vocês estão aqui já não é mais segredo. E depois daquela cena lá, né? Então, assim, vocês já não estão muito seguros aqui. Dá para passar essa noite, mas somente essa noite. Só que aí ele sugere de não passarem a noite nos quartos que eles tinham reservado, né? Aí coloca eles num local, assim, separado, na sala de estar, no caso, e tranca tudo. Deixa lá, eles combinam, né, com o funcionário lá da taverna, Bob, de deixar o quarto todo organizado, todo arrumado, como se realmente tivesse alguém que fosse dormir lá. Inclusive, o rapaz deixa almofadas, né, na cama para parecer que tem alguém deitado ali. Muito bem. E eles ficam dormindo no outro cômodo. Quando eles vão dormir, eles ficam meio com aquela sensação assim, perturbadora, né? Aquele assombro ainda perto deles. Mas eles conseguem pegar no sono. O Passo Largo não dorme, né? Ficar sentado lá na cadeira o tempo todo acordado, que eu acho isso incrível. Se tem uma coisa que eu tenho muita dúvida quanto um personagem do Senhor dos Anéis, é essa questão do Aragorn, porque ele é
velho, só que ele não aparenta ser. Ele consegue rastrear, né, as coisas. E assim, ele tem poderes porque ele é homem, mas sei lá, ele é diferente. Eu ainda não entendi essa parte. Creio que aqui, seguindo a leitura, eu vou conseguir entender qual é aí a questão em torno do Aragorn, mas é muito massa. Então, gente, aqui é quando eu cheguei no finalzinho do capítulo 10, né? Que se encerra basicamente com isso. E o capítulo 11. Eu já comecei, mas eu não vou comentar agora nessa parte não. Deixa eu terminar, que aí eu assimilo melhor e volto daqui pra gente conversar mais um pouquinho, tá? E aí, gente, voltando aqui para dar continuidade ao meu vlog de leitura da Sociedade do Anel. E eu falei com vocês agora, né, sobre o final do capítulo 10. E o capítulo 11, meio que não acontece muita coisa. O que acontece é que, depois que eles decidem passar aquela noite lá, né, na estalagem, eles dormem com um sonho meio perturbado, um sono um pouco perturbado. Frodo tem alguns sonhos estranhos. E quando amanhece, o que é que acontece? Eles descobrem que os pôneis deles tinham sido roubados. Eles pensam nisso, né? Mas não foi isso que aconteceu. Os espectros, né, meio que espantaram os pôneis. É isso que dá pra gente entender. Enquanto eles tinham feito isso em Bree, eles tinham se dividido, né? 4 foi para um lugar e 5 foi para outro lugar. Os outros espectros tinham ido lá na casa onde o Frodo tinha alugado, na terra dos Books. Eles tinham invadido lá porque eles estavam com a suspeita que o Frodo ainda estava lá, que tinha um hobbit lá. Foi só meio que assim, para desencargo de consciência. Eles foram até lá para ter certeza de que o Frodo não estava mais lá, que era só um amigo do Frodo que tinha ficado lá, mas ele conseguiu escapar e tudo certo. Tudo certo. Então, e é basicamente isso que a gente tem no capítulo 11. Tem as descrições das estradas por onde eles vão caminhando rumo a Valfenda, né? Saindo de Bree, indo para Valfenda. Aí o Passo Largo conta algumas histórias daqueles caminhos, e eles chegam numa trilha lá que eles meio que se perdem, depois se acham. Porque não é que eles se percam, é porque eles conseguem perceber que os espectros do anel estão indo atrás deles, né? Aí o Passo Largo meio que vai tomando alguns desvios do caminho para ver se consegue despistar. O que dá certo por um tempo, é sempre assim, por um tempo eles despistam, depois já tá o assombro de novo. Uma coisa interessante que a gente percebe aqui é que quando os espectros do anel vão chegando perto, não é tipo perto a 5 metros, não, chegando nas redondezas de onde eles estão, eles começam a sentir medo, a sentir uma solidão, a sentir uma coisa ruim. É por isso que eles conseguem perceber que estão sendo seguidos. É bem interessante. E o que é interessante também aqui é que o Tolkien, ele expande, né? Pelo menos eu percebi isso. Desde o capítulo 9 até aqui o 11, o Tolkien começa a expandir o universo. Tanto ele faz relação com o que aconteceu no Hobbit, quanto cada personagem aqui a gente consegue ter um desfecho. Não é simplesmente, aquele personagem tá ali só por causa disso. Não, aquele personagem de fato tem um papel ali na história toda. Isso é muito bonito de ver, né? Porque ele se preocupou em dar desfecho para cada um que está ali. Mas enfim, quando eles amanhecem em Bree e tem que partir e percebem que os pôneis não estão lá, né? Foram afugentados, eles ficam meio preocupados por causa da carga, né? Eles têm que fazer uma caminhada meio que rápida, só que como é que vai fazer isso a pé? Como é que vai ser rápido? Mas eles conseguem comprar um pôneizinho de um cara lá mal encarado, mas é um pônei velho já, mas enfim, dá certo, eles levam o bendito pônei. E ainda bem, né, porque é só ladeira abaixo. O que acontece? Eles chegam num lugar chamado Topo dos Ventos.
topo do vento, na verdade, não é no plural, é no singular. Em que o passo largo, eles têm que subir, né, para ter uma visão assim de campo melhor, e o passo largo encontra uma pedra que tem algumas runas. E ainda bem que ele percebeu, ainda bem que o passo largo estava lá, senão estavam perdidos, que era meio que uma mensagem ali do Gandalf. E é isso que aconteceu, o Gandalf foi atacado, né, algumas noites atrás, por os benditos espectros. Deixou ali um sinal, não se demorem. Mesmo assim, eles ficam numa dúvida. Será que é pra gente esperar? Ou esse sinal aqui é pra dizer, ó, vamos embora. Eles ficam meio na dúvida. O que acontece? Eles decidem passar uma noite ali meio que por perto. Eles descem, né, o topo do vento e ficam meio numa colinazinha, assim, descendo, né? Tipo num vale. Eles ficam num local ali para acampar, para passar a noite, até porque não dá para tentar fugir muito à noite, porque os espectros eles são mais fortes à noite. Então, o que eles têm que fazer durante a noite é procurar um abrigo. Aí o Frodo, uma coisa bem interessante, o Frodo se sente estranho. Ele diz assim, ó: naquele lugar solitário, Frodo percebeu pela primeira vez o quanto estava privado do lar e em perigo. Tinha um amargo desejo de que sua sorte o tivesse deixado tranquilo e amado no condado. É um momento assim que o Frodo reflete e diz assim: eu tô nessa situação aqui e eu queria tanto estar no condado, porque quando o Frodo tá no condado, a gente vê que ele tem meio aquele desejo de sair, de desbravar, de viver aventuras que ele tanto ouviu o Bilbo falar que viveu, né? Mas nesse momento ele tá tão sozinho, ele percebe aquela vastidão assim da floresta, que é um lugar tão solitário, e ele tá em perigo, é um perigo atrás do outro, que ele meio que sente aquela saudade, né? Nossa, o que eu daria pra estar em casa, protegido e amado no meu querido bolsão. Complicado. Pra gente agradecer pelo que tem, minha gente. Pra gente agradecer o que vem. Então, o que acontece lá no topo do vento? Eles vão dormir, né, e tal. Só que aí os outros hobbits, né, começam a trocar a vigília, né? E não dá pra simplesmente todo mundo dormir. Aí eles ficam olhando assim pra um ponto e meio que eles vão percebendo que tem uma coisa estranha ali, naquele ponto, minha gente. São os espectros de Anel que estão parados, só esperando o momento de ir pra cima. Olha, é horrível, chega a dar um arrepio. Quando eu leio essa parte, falo, meu Deus, chega a me arrepiei. Nossa, pânico. Aí os espectros meio que atacam ele. O Frodo, em um dado momento ali, ele simplesmente apaga e não sabe o que está acontecendo. Quando ele recobra a consciência, ele percebe que tinha colocado o anel. Pra quê? Ele tinha colocado o anel ali no desespero e também por influência, né, daquela malignidade que estava ali. O anel tem vontade própria. O Frodo foi e colocou o anel. Desapareceu para o pessoal que estava ali, né, o Passo Largo e os outros hobbits. Mas quando ele coloca o anel e desaparece no plano terreno ali, ele vai para o mundo dos espectros, ou seja, ele fica mais visível para os espectros. Aí o que acontece? Um dos espectros perfura ele com a lâmina. É só nesse momento de muita dor que meio que recobra a consciência, ele tira assim o anel, só que o estrago já está feito. Quando o Frodo começa a passar por uma transição ali, o sofrimento dele não é tipo um ferimento, uma lâmina que me perfurou. É que aquela espada, né, aquela adaga que foi perfurada a ele, não era só uma espada normal. Estava transformando o Frodo em um espectro do anel também. Aí o Frodo vai ficando gelado, frio, sem cor. É horrível, é só agonia. Tipo, eles têm que fugir, né? Eles conseguem fugir a trancos e barrancos, mas o Frodo vai passando esse mal. E só alivia a situação porque vai amanhecendo. E com tudo que vai amanhecendo, né? Tipo, eles conseguem afugentar os espectros do anel, porque eles não são idiotas. Eles sabem que eles ficam
não ficam tão fortes na luz do dia. E também o fogo. Sempre quando os espectros do anel aparecem e eles têm que combater, eles têm que estar com uma tocha, alguma coisa que faça fogo, porque é só como eles conseguem afugentar os espectros do anel. Dá certo, mas a que custo, né, minha gente? A que custo? Bem, o Frodo vai começando a transformação. O Passo Largo ainda faz um chá, vamos dizer assim, com a erva que ele procura. E não é tipo, tá por aqui, bem rapidinho, achei a erva. Não, ele demora, porque tá longe, longe mesmo. Mas ele consegue achar a erva meio que, enquanto ele tá preparando ali o remédio pro Frodo, né? O cheiro da erva meio que acalma já todo mundo. Muito suspeita essa planta, mas acalma todo mundo consegue aliviar assim, a tensão. E surte um efeito tipo assim no Frodo que não cura, porque ali é um ferimento sobrenatural, né? Então não cura o Frodo, mas dá um alívio no Frodo. Um alívio esse que faz com que eles consigam prosseguir, né? Eles colocam o Frodo no pôneizinho, que estava só levando a carga. O que é que eles fazem? Vamos todo mundo carregar esse peso e deixar só o Frodo no pôneizinho. E o Frodo vai, às vezes acordado, às vezes sonolento, às vezes tendo sonhos perturbados, mas eles conseguem seguir. E o pôneizinho, é engraçado ele descrevendo, o Tolkien descrevendo a situação do pôneizinho, porque ele vivia numa situação muito triste. Aí quando ele foi comprado, ele se sente bem. Ele vai pegando afeição ali por eles. E é interessante, ele nunca deixa de mencionar o pôneizinho. Que quando eles compram ele é velhinho, parece que não vai ajudar muito, mas ele vai, tipo assim, o narrador diz que ele se sente bem em sair daquele lugar, o pônei. Então ele se esforça para ser o melhor pôneizinho que aquele pessoal ali vai ter. E ele ajuda demais nessa parte, nessa trajetória, né? Que ele até, com o passar do tempo, ele vai conseguindo caminhar nos locais sem dar tanto solavanco em quem tá montado, ou seja, no Frodo, né? É bem legalzinho, eu acho bem interessante. Ele dá a voz aos animais que estão por ali. Há um momento também que o Frodo, eles estão caminhando, né? E o Frodo começa a se sentir mal. Sentir como se tivesse uma névoa na vista dele. Tá de dia, inclusive, mas ele tá sentindo uma névoa sobre os olhos dele. Ele não consegue enxergar muito bem. Eu acho que é a transformação, né? Acontecendo. Então eles seguem. E eles conseguem passar algumas noites. Se eu não me engano, são 17 noites que o Frodo consegue passar com eles. 17. E a gente tem aquela impressão, né? A gente que assistiu o filme, tem aquela impressão que é bem rápido, chega alguém ali e socorre eles. Mas não é assim não, minha gente. Sofrem demais ainda pelo caminho. Meio que, inclusive, eles vão meio que perdendo a esperança. Tipo, o Frodo tá muito fraco, ainda falta uma estrada. A gente não pode ir pela estrada normal. Inclusive, eles tentam voltar para a estrada normal, né? Que eles vão entrando em atalhos, mas o Passo Largo diz assim, se a gente for seguir pelo atalho, a gente não vai conseguir chegar. Infelizmente, a gente vai ter que ir se esgueirando ali pela estrada principal. É quando eles encontram um elfo. O nome dele é Glorfindel, que é um elfo que já estava procurando eles, graças a Deus. Aí ajuda eles e levam eles embora. Dá uma comidinha ali para eles ainda passam uma noite para recuperar as forças, né? Porque os pobres hobbits estão mais para lá do que para cá. Até o próprio Passo Largo tá cansado. Imagina os outros. Aí eles vão seguindo, só que aí é aquele momento que os espectros chegam, que é para atravessar um rio, assim, já estão bem pertinho de Valfenda, bem pertinho. Só é atravessar o riozinho e chegar do outro lado. Os espectros aparecem. Aí o que acontece? O Glorfindel coloca o Frodo no cavalo dele, porque diz assim, você não vai seguir nesse pônei, porque se acontecer alguma coisa, o meu cavalo tem como levar você adiante, porque ele vai embora e não vai olhar para trás e vai conseguir levar você. Não tem cavalo de espectro nenhum que consiga persegui-lo, porque ele conta que encontrou com os espectros e fugiu deles, né? E os espectros não conseguiu alcançá-lo. O cavalo dele é muito top.
Aí eles trocam o Frodo de cavalariço, sei lá, cavalariço. Enfim, minha gente, eles trocam lá e vão caminhando. E é dito e feito. Quando ele tá pra chegar perto, é tipo assim, nossa, falta só um pouquinho da caminhada. Eu já estou vendo o meu objetivo. Só falta uma linha reta. Uma linha reta, mas essa linha reta, os espectros chegam, é uma coisa assim. E o Frodo, já a transformação daqui, o Passo Largo fez aquele remédio, mas não curou o Frodo e também não estacionou o agir do veneno, né? Só retardou e bem pouco. Aí meio que o Frodo já tá quase dominado quando eles aparecem. Aí eles conseguem fazer com que o Frodo meio que estagne. Ao invés de ele fazer com que o cavalo corra mais, ele meio que para e olha para trás e fica meio que esperando. Ele ouve até a voz do líder dos espectros, né? Mandando ele esperar. E fica aquela coisa. Os Hobbit, o Passo Largo e o Glorfindel ficam atrás, desesperados, tentando fazer alguma coisa. Mas aí o que acontece? Como o riozinho já é ali ao redor, né, de Valfenda, e ele está sob o poder de Elrond, ele cria uma onda enorme, né, que arrasta os espectros, e só assim que eles conseguem se livrar. Essa parte é ação atrás de ação. Você fica desesperado. Meu Deus, não vai conseguir, eles não vão conseguir, mas eles conseguem. Aí, assim, eu resumi bem resumido, porque a agonia que eles passam aqui, minha gente, não é pouca coisa não. Só que aí, se eu contar tudo aqui, não vai fazer graça você pegar seu livro e tá lendo. Estou no capítulo 3, né, do segundo livro, que é O Anel Vai para o Sul. Mas essa parte aqui vai ficar pra parte 3 desse vlog, que é quando eu dou continuidade a esse livro. Eu queria muito ter terminado em janeiro, né? Só que coisas da vida aconteceram e também eu estava tentando aproveitar as minhas férias fazendo outras coisas e eu não consegui terminar, mas eu acredito que esse é o primeiro domingo. Se eu não terminar o próximo vlog, né, a terceira parte desse vídeo, não for o fim, é o próximo vídeo, ou seja, vai ser dividido em 4 partes, assim esperamos. Porque falta pouquinho, né? Teoricamente, falta pouquinho. Só que aí eu começo a trabalhar, né? As férias acabaram, aí vamos ver. Mas eu vou seguir. Espero que vocês tenham gostado. E se você já leu, comenta aqui embaixo, vamos conversar sobre este livro. Se você nunca leu, fala aqui se você tem vontade e tem interesse de lê-lo. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.